Tá joia. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ok. Bom, então eu queria primeiro agradecer ao Fábio pela reunião dessa semana. Tenho certeza que a gente assistiu a semana passada, foi uma apresentação sensacional, teve muitas dúvidas, muita Obrigado. interação. E eu tenho certeza que essa semana não vai ser diferente. Então, Fábio, obrigado pela participação. Vamos Eu que falar um pouquinho agradeço. hoje sobre inteligência emocional em momentos adversos. Então, Sim, fica à sim. vontade, a gente vai trocar essa ideia durante essa uma hora aí. Tá Fica à ótimo. vontade. Tá ótimo, Marcos. Eu não sei se você tem algum comando aí que possa permitir, ou se eu que não estou conseguindo me ver aqui na tela, tá? E se você conseguir me ajudar, mas se não, não tem problema. A gente vai assim mesmo, porque a questão aqui é olhar para o webcam e eu me ver, não faz muita diferença. Bem, quando a gente escolheu esse título, né, Inteligência Emocional em Momentos Adversos, a gente pensou, claro, no momento que a gente está vivendo, mas a gente sabe que o veterinário vive, né, no seu dia a dia em momentos adversos. Pode ser que ele tenha um dia extremamente tranquilo, né, um dia com consultas normais, vacinas, né, até idas a cliente de uma maneira também tranquila, ou também ele pode passar por momentos adversos que vão pegar os extremos, né, uma eutanásia, ter que dar um diagnóstico ruim, uma cirurgia que se complica. Claro que isso varia muito de especialidade para especialidade, onde cada um vai ter sua peculiaridade no seu momento adverso. Mas, independente, a gente vai fazer uma dupla abordagem para esse momento, só que não com tanto foco, porque a gente já falou do neuromarketing na semana passada, que ficou muito focado em cima, né, do que a gente não quer ficar repetindo, que já basta o que a mídia vem repetindo. Como eu não estou me vendo, eu estou aparecendo inteiro na tela, está ok minha imagem para vocês? Tá ok, eu estou vendo o seu slide já na tela total e você aparece no canto direito, na parte superior aqui pra gente. Ótimo, ótimo. Então, na semana passada a gente falou do neuromarketing dentro da área veterinária. Assim, foi bacana a gente ver o número de veterinários que entraram, onde a gente percebe aí a quebra de paradigma, não só porque assim a rotina do veterinário, no que diz respeito a ter que se aprofundar muito em estudos relacionados às patologias, aos medicamentos, ao que a Drogavet leva, ao que a indústria leva, né? Também, assim, não só esse foco em termos de tempo, como também algum paradigma quando a gente fala de marketing e área veterinária, área médica de uma maneira geral, existe um certo paradigma do que é ético, do que é antiético, só que a inteligência emocional ela entra aí sem nenhum paradigma, talvez com um pouco de informação é, misturada. Inteligência emocional, com neurolinguística, neurociência, com neurolinguística. Então é importante, gente, a gente começar logo a. Deixa eu. É importante a gente já começar. Essa é uma tomografia bem antiga, tá? Isso é da década de 90, e a gente considera não que a neurociência tenha começado na década de 90, porque no século XIX Freud já dissecava cérebro, né? E quando a gente pega 3 andares do nosso cérebro, que eu vou mostrar aqui rapidamente, o objetivo não é falar de neuroanatomia, mas assim, como os médicos veterinários são profissionais que entendem de termos técnicos como outros que eu treino não entendem, eu não vou ser técnico, mas vou procurar dar uma descrição com um pouco mais de profundidade do que quando eu treino, por exemplo, advogado, engenheiro e outros profissionais que não têm nem a lembrança da biologia no ensino médio, né? Porque como eu sempre gostei da área médica, fiz instrumentação cirúrgica, para mim sistema límbico é uma palavra que eu lembro do ensino médio, mas quando a gente fala isso, se eu falar sistema límbico em alguma outra área, as pessoas nem lembram, porque aquela maioria que não gostava de matemática, como eu, não lembra da equação de segundo grau, e a maioria que não gostava de biologia não lembra do sistema de emoção, que é o sistema límbico, que está presente em todos os mamíferos. Eu não domino bem a parte de outros animais, como répteis. Eu entendo que o réptil tem um cérebro bem primitivo, que é a nossa base, inclusive, cerebral, que é o cérebro reptiliano, que na biologia a gente aprendeu como tronco encefálico. Mas, resumindo, a gente fala da neurociência e comportamento e a inteligência emocional com um marco em 1995, quando o Daniel Goleman, por acaso, o livro dele está aqui embaixo do computador. O Daniel Goleman,
ele é o maior especialista do mundo em inteligência emocional. Existe no Brasil um especialista chamado Augusto Cury, que é um psiquiatra, que ele não faz pesquisa. Ele pega as informações do Daniel Goleman, escreve com muito critério, com muita didática, ao contrário até do próprio primeiro livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que quem tem uma capa amarela, dificilmente eu encontro alguém que tenha conseguido ler, e eu nunca encontrei alguém que tenha lido e tenha descrito e usado tudo aquilo ali. Eu levei 3 anos para entender tudo. Na época eu tinha uma internet precária no Sebrae, não por ser Sebrae, sim porque era 1995, não tinha buscador, não tinha Google. Então o Daniel Goleman ele usa na inteligência emocional uns termos muito repetitivamente que a gente vai abordar aqui hoje, mais relacionados ao comportamento e à inteligência emocional em si, que são as amígdalas do cérebro, as amígdalas corticais, a ínsula, que é uma área ativada no momento da dor, no momento da rejeição. Eu me lembro que eu falei na semana passada que eu abordei o sistema de fuga e ataque. E hoje eu ia abordar também esse sistema mais de recompensa, ao contrário. Semana passada eu abordei recompensa e perda, que é quando pelo neuromarketing, a fragrância no consultório, a tranquilidade do cliente que hoje está com medo de uma contaminação, perceber por um vídeo, por uma foto, como o médico veterinário está paramentado para atendê-lo no consultório ou indo até a casa dele. E hoje a gente vai falar de um outro sistema que faz parte da inteligência emocional, que é a base dela, a gente tem no controle, que é o sistema de ataque e fuga, que mexe com as amígdalas corticais. O recompensa e perda, ele mexe na área de recompensa, com a dopamina, e mexe na área da perda, que ativa uma outra área chamada ínsula. E o de ataque e fuga é basicamente medo e raiva. Ataque, raiva, medo, fuga. E as amígdalas corticais, elas, até 1995, eram muito pouco conhecidas, muito pouco faladas, porque, apesar de elas serem a área mais conectada do cérebro, em todas as outras áreas, elas são como se fossem o filtro dos 5 sentidos. Então, o nervo óptico, todo o processamento visual, auditivo, olfativo, tátil e de paladar passa antes pela amígdala como um filtro. Então, a gente tem, por exemplo, a visão periférica, que a gente comentou na semana passada, eu olhar para o webcam e perceber uma imagem embaixo. Isso porque, não só pelo córtex visual, mas porque o nervo óptico passa primeiro pela amígdala, que faz primeiro você ficar em alerta, e depois que você libera a amígdala do medo, da raiva, é que você dá continuidade ao processamento do raciocínio e de outras emoções. Então, a gente precisa começar com assim, uma base concreta em termos de 2 emoções, medo e raiva. A diferença metabólica é muito pequena, mas as reações são muito grandes. Então, durante o medo, como, por exemplo, o medo numa cirurgia, uma cirurgia grave, o medo de dar um diagnóstico complexo, né? O medo de chegar para o cliente, ter que falar sobre uma eutanásia. E pensem no seguinte, esse medo, ele não é um medo que necessariamente a gente percebe. Quando a gente anda, se move, pula um buraco na rua, a gente está processando o medo o tempo todo. É a emoção primária mais importante do cérebro e são 6 emoções que eu vou dar uma recapitulada e entrar um pouco hoje na linguagem não verbal, mas não para analisar o cliente, sim para nós nos analisarmos. Porque quando nós conseguimos nos perceber, essa é uma das bases da inteligência emocional. Quando eu me deparei com o título Inteligência Emocional, eu estava ainda, em 1995, tentando estudar um pouco da programação neurolinguística, mas me incomodava um pouco ter algumas afirmações sobre o cérebro sem o conhecimento do cérebro vivo. E depois eu fui ver que muitos erros eram cometidos, não anulando a programação neurolinguística, né, que fala de rapport, né, mas fala, por exemplo, que o lado esquerdo do cérebro é racional, o lado direito é emocional. Isso não é verdade, porque quando a gente vê o cérebro funcionando nos exames de imagem, a gente vê que ambos funcionam em sincronia e o cérebro sempre é emocional. Então, quando a gente fala do medo e da raiva, quando eu falo do medo da eutanásia, do medo do diagnóstico, da raiva do Dr. Google, daquele cliente que chega achando que sabe tudo, não são necessariamente emoções que a gente perceba nitidamente ou que a gente não tenha controle. Mas a inteligência emocional, pelo Daniel Goleman, é uma emoção trabalhada. Na verdade, são 6 emoções.
O restante é sentimento. E a inteligência emocional é um conjunto de sentimentos e emoções que, sob controle, se torna uma emoção que, se fosse tão simples, ele não estaria há 25 anos estudando esse tema. Não é conclusivo ainda. Eu também não tenho uma conclusão. Eu tenho aqui uma brincadeira que eu vou botar numa tela, que é como se fosse uma planilha, alguns tópicos para você se avaliar em termos de inteligência emocional, mas sempre pensando o seguinte, né? No início, quando eu me deparei com esse livro, eu falei, meu Deus, inteligência emocional, eu aprendi na escola que o ser humano é racional, né? E depois a gente desaprende e entende que o ser humano é instintivo, emocional, e quando ele tem controle sobre as emoções, aí que ele é inteligente emocionalmente. Senão, o Daniel Goleman não precisaria estudar 25 anos. Então, nesses 25 anos, ele não criou planilha, não criou tabela, não criou números, porque no comportamento, 2 mais 2 não são 4. Cada médico veterinário reage de uma maneira diferente à reação do cliente quando dá um diagnóstico. Cada médico veterinário tem um processo interno que a gente vai dividir em 3 etapas a inteligência emocional. Não em 3 etapas, em 3 focos. Em 95, o Daniel Goleman falava da inteligência emocional de uma forma mais abrangente e muito técnica. Depois ele lançou um outro livro, que eu vou colocar até em tela depois aqui, e eu tenho esse livro para passar em PDF, tá, Marcos? Tanto as telas quanto o livro também. Esse livro aqui que está na tela, ele é do Paul Ekman, que é o maior especialista do mundo em linguagem não verbal. Ele e o Daniel Goleman estudam juntos. Então é importante entender que antes da neurociência, determinadas ciências, como a própria psicologia, gerava muito conflito de ego. Os dois são psicólogos, só que quando eles passaram a investigar o cérebro e partindo daquela tomografia precária comparado com as de hoje, como o PET scan, que detecta uma célula cancerígena. Então, a visualização do cérebro faz com que quem veja primeiro, estude primeiro, saiba na frente um do outro. Então, eles acabam conversando. E esse livro mostra o Paul Ekman validando uma teoria dele sobre emoções com o Dalai Lama, e quem narra é o Daniel Goleman. É um livro que eu não tenho em PDF, mas eu aconselho que as pessoas leiam, porque nele ele fala de ciências soft, que são as ciências comportamentais, como a psicologia, por exemplo, e de ciências hard, que são, fazendo uma comparação com o cérebro, do cérebro com o computador, software, o programa que faz eu ficar triste. E hardware, o que acontece ali na máquina para que isso aconteça. Fazendo uma analogia também, se eu olhar pela janela e perceber uma árvore balançando, eu entendo que está ventando. Eu não vejo o vento, então o vento é soft. E a árvore balançando é o hard, que pelo Paul Ekman aparece através da linguagem não verbal. E para o Daniel Goleman, que estuda junto com ele, a linguagem não verbal também é muito importante, porque quando a gente percebe determinados sinais não verbais do nosso corpo e metabólicos, como, por exemplo, alteração de frequência respiratória, alteração de batimento cardíaco, a gente percebe que naquele momento a gente está com baixa inteligência emocional. Isso acontece em várias situações. O médico veterinário que está assistindo a gente, com certeza, dentre eles, alguém foi fazer alguma prova, algum dia na vida, tenha sido na faculdade, após ou antes, e de repente deu aquele branco. Você tinha o conhecimento. Então, quando você tem uma hiperatividade na área amidalar e você tem um excesso de adrenalina e cortisol, você bloqueia a área do início do raciocínio, a memória RAM, a memória temporária do cérebro, que a gente chama de hipocampo. Nesse momento, tem muita gente com essa memória bloqueada. A gente estava falando dos percentuais, onde a grande parte dos veterinários continua trabalhando, né? Está fazendo trabalho junto também à medicina humana. Minha mulher dentista se cadastrou também, mas teve um percentual menor que se paralisou. Nesse momento, né, quando a gente fica assistindo o dia inteiro a programação, ouvindo o nome daquele, né, que começa com C, termina com V, não é bom nem repetir, repassando mensagem de WhatsApp, a gente mantém essas áreas da amígdala em alerta de uma maneira que a gente chama de sequestro das amígdalas. Agora, é importante que o médico veterinário entenda que esse sequestro das amígdalas pode acontecer nesse momento adverso, como também pode acontecer até por insatisfação no trabalho com alguém que trabalha com ele. Pode ser tanto um funcionário também veterinário, como não veterinário, onde a insatisfação pelo trabalho, a insatisfação pelo processo hierárquico
ou a insatisfação por uma agressão de um cliente, a irritação por um cliente que chega achando que sabe tudo. Isso tudo pode, numa frequência contínua, gerar o sequestro das amígdalas. Mas é importante lembrar que, nesse momento adverso, literalmente, de pandemia, tem muita gente que está sequestrada pela amígdala em função disso e não consegue produzir. Então, eu tenho feito lives e várias consultas, não porque eu não sou veterinário, não sou médico, não sou psicólogo, mas várias assessorias comportamentais para fazer a pessoa se programar como trabalhar em casa, como trabalhar em home office. Para o veterinário aprender também a lidar com a aparente monotonia da clínica, que tinha uma movimentação diferente. Para ele aprender a lidar com a adversidade de sair, de ir para a rua e ser até criticado para atender um cliente. E muitas vezes fica na dúvida, será que eu atendo? Qual o maior medo do cliente? Receber o veterinário com risco de uma contaminação pela pandemia ou deixar o pet necessitando a ajuda dele? Então, o sequestro da amígdala, ele pode acontecer numa prova, pode acontecer nesse momento adverso específico e pode acontecer pela insatisfação no trabalho, mesmo o médico veterinário sendo um dos profissionais, um dos poucos profissionais, como médico, enfermeiro, professor, né? São profissionais que dificilmente fazem essa faculdade apenas para dizerem que têm um título. Fazem por muito amor e não significa que outros de outras profissões não tenham amor ao que façam. Mas é muito difícil você ver um veterinário desistir da profissão, é muito difícil você ver um médico desistir da profissão. Então, esses profissionais que lidam com vidas, como os que estão assistindo a gente, eles têm muito amor à profissão, mas não necessariamente podem ter insatisfações, que podem até ser transferidas de casa, de um ambiente social, e a gente transferir para o dia a dia de trabalho. Então, a transferência na psicologia também envolve inteligência emocional, quando, por exemplo, eu tive um problema com um amigo, num grupo de WhatsApp, e chego na clínica descontando em todo mundo. Hoje, eu tenho profissionais, uma equipe multidisciplinar, trabalhando não necessariamente no consultório, e eu fico usando o WhatsApp não de forma produtiva, sim descarregando nessas pessoas tudo que eu estou sentindo. Então, isso é uma transferência e normalmente acontece quando a gente está sequestrado pelas amígdalas. Isso não é termo meu, é termo do Daniel Goleman. Então, essa tela aqui vai ficar para quem... Sim, vamos lá. Um adendo. Pelo que eu estou entendendo, então é o seguinte, na verdade, a gente pensa na inteligência emocional realmente naqueles momentos onde a gente vai ter realmente uma aprovação, alguma coisa assim, a gente fica mais nervoso. Mas, na verdade, é diferente. Na verdade, ela está presente no nosso dia a dia. Quanto mais controle a gente tiver das nossas emoções, enfim, tudo isso envolve a inteligência emocional. Tudo isso envolve. Entender que quanto mais controle a gente tem, mais controle a gente vai ter sobre tudo que está à nossa volta. Com certeza. Exatamente, Marcos. E aí você vê a complexidade, que com poucas palavras você falou de algo extremamente complexo, porque a gente vive em multi-ambientes, É consultório, dentro do consultório a gente vai para uma sala de cirurgia, a mudança de comportamento de cada cliente que o médico veterinário atende, depois ele vai para casa, se ele passou por uma perda na clínica, ele leva isso para casa, o que não deveria levar. Então, a inteligência emocional está envolvida em cada momento da nossa vida, e se fosse tão simples processar, porque outro dia me convidaram para assistir uma live de uma empresa que eu treino, que eu não vou citar nem nome, nem segmento, e falaram que era uma gerente da Caixa Econômica, que ia falar de negociações e ia falar de inteligência emocional. Eu não vi a palavra cérebro. Quando eu não vejo a palavra cérebro, eu já sei que não tem inteligência emocional, porque é fácil pegar um termo que hoje se fala cada vez mais e colocar como algo assim, tem inteligência emocional, fique calmo. Não é bem assim. Primeiro que nós temos 6 emoções, começando pela raiva e pelo medo. Depois que das emoções, vem os sentimentos. Então, você ter essa autopercepção, que aí o Daniel Goleman, no século XXI, aprimorou a inteligência emocional e dividiu em 3 focos. Foco interno, que é você se perceber, que é o que o psicólogo precisa para poder cuidar das pessoas, então ele tem que cuidar dele antes. É o foco empático, que é como entender o outro, onde acabou o termo rapport, porque são 3 empatias descobertas no século XXI, e o foco macro, que é o foco do todo, que diz respeito, por exemplo, ao ambiente da clínica. Porque às vezes você está atendendo bem seu cliente, mas alguém na recepção não está atendendo adequadamente, e às vezes até ao contrário, que todos nós somos passíveis de erro.
Então, até hoje eu vou fazer uma live de inteligência emocional e fé. E tem muita gente religiosa que está me cobrando qual é a minha religião, por que eu falo tanta coisa que passa a sabedoria, mas não digo qual é a minha religião. Eu digo que eu não tenho religião, que eu sigo todas elas. Eu vou fazer uma live chamada Inteligência Emocional e Fé, às 10 horas da noite, às 22 horas. Porque, na verdade, quando você acredita no outro, quando você acredita no cliente, mesmo que ele seja alguém que não esteja contando a verdade, por exemplo, ele fala que usou um determinado medicamento, né, de um determinado fabricante, fornecedor, manipulador, como a Drogavet, e não usou. Então, a gente não está aqui nesse momento com foco em detectar mentira, mas a fé nas pessoas, a fé em si próprio, faz com que a gente também tenha a nossa inteligência emocional. São vários componentes, Marcos, porque se você não acredita em você mesmo, você vai ter medo, medo exagerado, você não vai ter fé, você não vai processar a inteligência emocional. Mas a essência dela é ter controle sobre a área mais conectada do cérebro, a amígdala cortical, uma em cada área do cérebro. Se eu tenho medo, eu tenho uma produção alta de adrenalina, cortisol, noradrenalina. Eu tenho a ínsula que se conecta com o nervo vago, que vai criar sincronia entre coração, pulmão, estômago e intestino. Então, a gente vai falar sobre isso também, porque a gente é o que a gente come e a gente come o que a gente é. Se vocês assistirem palestras do Daniel Goleman, talvez ele fale mais de amígdala e intestino do que brain, do que cérebro. Porque o intestino e o estômago são os grandes produtores de serotonina, que, de acordo com o que você come, ela faz um movimento peristáltico. E se você come erradamente, no sentido da quantidade, da qualidade, do horário, do volume, não, quantidade que você come, você tem um aporte muito grande de serotonina para ajudar o processo digestivo e você tem pouco aporte no cérebro. Já basta o fato de que no cérebro a gente produz somente 5% da nossa serotonina. Então, de acordo com o que a gente come, também entra a inteligência emocional. Então, se fosse tão simples assim, o Daniel Goleman já teria concluído em menos de 25 anos, tudo teria feito uma tabela, como eu estou botando aqui, como se eu tenho consciência dos meus erros. Então, eu peço aqui para que os médicos peguem essa tela e façam uma pontuação deles de 1 a 5 para cada item desse, mas sabendo que esses itens podem ter pontuações diferentes durante o dia. Por isso que 2 mais 2 não são 4 no comportamento e a gente não pode planilhar. Eu vou usar um termo daqui a pouco chamado mindset, ou modelo mental, que também, da mesma forma que pegam a inteligência emocional e colocam como neurolinguística, não desfazendo, mas numa década de 1970, onde não se via o cérebro vivo, então cometiam-se erros neuroanatômicos, que a memória está do lado esquerdo, a memória está em todo o cérebro. E a inteligência emocional está relacionada ao aprendizado, ao foco. Por exemplo, se eu estou ansioso e tenho um excesso de adrenalina e noradrenalina e cortisol pelo medo, pela ansiedade, o sangue desce. Eu tenho pouco processamento cerebral na compreensão do que o meu cliente fala para mim. E se eu estou raivoso, o sangue sobe no sentido do ataque, né, que é fuga e ataque, mas, de qualquer maneira, o cortisol ele bloqueia o hipocampo, a memória de curto prazo. Então, se eu tenho medo do que está acontecendo e transfiro para o meu cliente no momento de uma consulta, se eu tenho raiva daquele cliente que chega dizendo que sabe tudo porque viu no Google, né, depende da minha interpretação. Eu, se fosse médico veterinário, eu poderia ter 2 interpretações. Esse cara quer competir comigo, eu fiz faculdade, ele acha que no Google sabe tudo. Ou então, eu tenho a segunda interpretação mais inteligente emocionalmente. Chegar, Marcos, ainda bem que você pesquisou no Google. Mostra que você é uma pessoa que gosta do seu pet. Mostra que você é uma pessoa que, né, se interessa em aprender. Mas por isso você veio ao veterinário. Ou seja, a forma que a gente reage pelo medo ou pela raiva, dosados de forma inteligente emocionalmente, são a base da inteligência emocional, mas já viu que entra aí até a alimentação. Então, esses 5 itens aí são extremamente variáveis. Não dá para fazer avaliação de, por exemplo, você vai admitir alguém na sua clínica, no seu consultório, ela vai fazer um processo seletivo e vai mandar fazer essas perguntas aí e vai avaliar comportamento dos outros. É um grande erro. Então, nunca deixem com que vire um padrão. Aqui é uma rápida passagem que eu falei na semana passada de como eu comecei na Drogavet, onde entrou na inteligência emocional o processo de empatia do Daniel,
que é da Drogavet daqui de Niterói, onde eu moro, João Pessoa e Natal. Hoje ele mora em Natal. O meu cachorrinho que está aqui nesse vídeo, ele estava muito doente, ele era cardiopata, estava com uma insuficiência cardíaca digestiva, e só a Drogavet tinha o Pimobendan. O Daniel me entregou em 1 hora, desculpem, porque pela empatia, pelo telefone. Então, entendam o seguinte: 3 focos da inteligência emocional. Interno, me perceber. Empático, perceber o outro. A Mara percebeu, quem me atendeu, que eu tinha muita urgência emocional, não ia fazer diferença, ele estava muito doente. O Daniel me entregou o Pimobendan na porta da minha casa em 1 hora. E dali virou esse cenário que eu estou mostrando, que foram, primeiro, palestras para as visitadoras veterinárias, para a equipe de atendimento, e depois eventos como a gente fez em São Paulo, né? E aqui estão outros locais que eu mostrei também ano passado, certo? Vários locais do Brasil, e a gente está novamente em São Paulo, mesmo virtualmente. Então, existem alguns conceitos de inteligência, para a gente também não ficar apenas achando que a inteligência emocional é a solução para um bom comportamento, e o Daniel Goleman é o dono da verdade. Existe o conceito, por exemplo, do próprio Daniel Goleman, que é o conceito do QE, coeficiente de equilíbrio emocional. O QI é um conceito antigo que mede, por exemplo, nesse momento emocional que eu estou, o quanto eu entendo de neurociência. Mas se eu passo por uma situação adversa, eu tenho um excesso de adrenalina, cortisol e noradrenalina por medo ou raiva, o meu QI continua o mesmo, que é o que eu tenho armazenado no cérebro. Mas o meu QE vai ter falha, que é o meu coeficiente de equilíbrio emocional, que é o caso da prova, que você tem branco e não lembra de nada. Eu tenho aqui um livro, que está aparecendo a foto dele agora, do Howard Gardner, que ele é especialista em inteligências múltiplas. Todos eles, Daniel Goleman, Howard Gardner e Paul Ekman, começaram na era onde não existia ainda a neurociência relacionada a equipamento, a tecnologia de imagem. Mas eles foram evoluindo e foram estudando a grande diferença para pseudociências, que falam do cérebro, mas não evoluíram para neuroanatomia, neurofisiologia. Então, por exemplo, eu falar para veterinário é uma coisa. Quando eu vou falar num ambiente onde tem profissionais que nem gostam da biologia, muito menos lembram, é muito mais complexo eu falar desse tema, né, sem entrar numa pequena profundidade, mas também, ao mesmo tempo, sem chegar na simplicidade de dizer fique calmo, né? Porque existe a inteligência intrapessoal, que é como você lida com o seu cliente, como você lida com a sua equipe. Existe a inteligência social, que é como você lida de forma até instintiva no meio que você convive, seja a rua, seja o metrô, seja o ônibus, seja o transporte público qualquer, seja no trânsito, onde o cachorro, por ele, não é preferência por cachorro, por ele ter passado por mais de 20 mil anos, pelo que os veterinários me ensinam, tem números diferentes, né? de mudanças genéticas, ele desenvolveu áreas no cérebro de espelhamento. Um boceja, outro boceja. Isso é um espelhamento automático. Mas essa área que gera o espelhamento automático é que começa a processar a primeira empatia, que é eu captar no meu cliente como ele está se sentindo diante de mim do outro lado da mesa. Que é como eu captar em mim também como eu estou me sentindo. A maior inteligência social do reino animal não é do ser humano, é do cachorro. Nós mudamos tanto o código genético dele que ele entende o homem melhor do que o homem se entende. Então, socialmente, o cachorro é o animal mais inteligente. Claro que a gente não está comparando o homem com o cachorro, né, porque entram áreas da linguagem do nosso cérebro que são muito complexas e são elas que fazem a diferença principal de nós, mamíferos, para outros mamíferos, porque essa área da linguagem é que gera a nossa criatividade, diferente de outros animais, que gera a nossa sensação de tempo. Por exemplo, uma pessoa que não é alfabetizada, ela não tem a mesma sensação de tempo que uma pessoa que é alfabetizada. Ela perde um pouco da noção cronológica. Ela também deixa de desenvolver áreas do cérebro que sempre foram desenvolvidas porque o homem das cavernas não era alfabetizado, mas ele sabia o dia, a noite, as estações do ano, à medida que ele foi aprendendo e foi passando de maneira ancestral. Então, todos nós temos também inteligência interpessoal, que uns praticam, outros não, que é como a gente se percebe. Então, Howard Gardner tem 7 inteligências, tem uma 8ª que ele agregou,
que é a inteligência ambiental, que tem a ver até com a melatonina, né? Quando o sol se põe, a gente começa a produzir o hormônio do sono. Se você fica com a luz acesa muito tempo, você tem dificuldade para dormir. Se você também tem que acordar muito cedo, acenda todas as luzes, porque você consegue despertar mais rapidamente. Olha para uma luz bem forte. Então, essa é a 8ª inteligência múltipla que ele criou, mas não está em evidência aqui, porque o principal está aqui no Daniel Goleman, que é a inteligência emocional. Aí eu posso dar vários exemplos, várias frases, e vou ficar aqui a noite inteira. Pensar antes de enviar uma mensagem e pensar antes de falar, no lugar de falar para depois pensar, no lugar de enviar para depois pensar. Então, esse livro azul que está na tela, Marcos, e os médicos que estão assistindo a gente, eu tenho ele em PDF, eu posso mandar para vocês. Meu WhatsApp tem fácil acesso, eu coloco no final, mas é só pedir ao Marcos. Eu aconselho que comprem também ele impresso. Esse laranja é um livro de 2011, onde ele já começa a falar da inteligência digital. Antes do WhatsApp, ele já mostrava o quanto a gente cometia erro mandando e-mails e depois se arrependendo. Isso só tem continuidade mudando a ferramenta, né? Seja Instagram, Facebook, não interessa. Né? A gente tem que pensar digitalmente de uma maneira diferente, como aqui eu estou falando, e dá uma certa sensação de vazio, de por não estar vendo as pessoas. Mas como é a segunda vez, já muda totalmente. E eu propositalmente botei um computador aqui atrás, que aí eu estou me vendo, e estou me vendo movimentando, então meu cérebro, eu me engano como se eu estivesse vendo alguém falando. Porque nosso cérebro precisa da conexão visual para que a gente interaja com as pessoas e gere o processo empático, ou então, no mínimo, da entonação da voz. Aí, na semana passada, eu falei sobre a chamada de vídeo. Né? Não a consulta por vídeo, mas que tal, nesse momento, falar com o seu cliente? Primeiro liga para ele, para não pegar ele desprevenido, e combina uma chamada de vídeo, né? Depois de uma consulta que foi feita. É muito mais empático. E hoje, a gente olhando as pessoas pelo vídeo, como eu venho dando aula direto, não saio de casa há dias, eu estou quase tocando nas pessoas pela tela. Então, vamos recapitular? 3 focos da inteligência emocional que o próprio Daniel Goleman evoluiu para o século XXI. Foco interno, foco empático, que eu vou detalhar ainda mais, e foco macro. Esses livros eu tenho o azul, eu aconselho que comprem o azul e o laranja. Quem quiser um pouco da liderança com inteligência emocional, compra o verde também. E esse livro marrom, ele não tem muita coisa a agregar, ele é uma fusão de outros livros do Daniel Goleman. Então, a gente tem o nosso mecanismo de recompensa e perda, que eu abordei falando da dopamina, quando a gente fala do cheiro do café. Eu falei sobre neuromarketing, mas ele trabalha em sintonia com recompensa, com fuga e ataque. Né? O preço, por exemplo, dá muito medo. Então, o cliente liga quanto é a consulta, quanto é o exame. Né? Só que o valor é o que você oferece, desde a forma que você fala, que atende o telefone, a velocidade que você responde o WhatsApp. Se demorar para responder porque estava numa cirurgia, apenas explique, para também você não ficar dependente do WhatsApp, porque eu sei que hoje o médico veterinário, nos dias desde que a gente fez, Marcos, em João Pessoa, BH, em todas aquelas regiões, eu vi o quanto o médico veterinário hoje, se ele não souber administrar o WhatsApp, é muito cliente querendo consulta por WhatsApp, é muita gente mandando foto para dermatologista para poder analisar a lesão, muitas vezes até um auto-engano, mas muitas vezes tem uma intenção de vou economizar um pouquinho. Então, não fique irritado com isso. Use o WhatsApp de uma maneira inteligente, porque a intensidade do uso da comunicação digital, se ela não for dosada, ela afeta as amígdalas corticais. E ela pode gerar, não necessariamente sequestro da amígdala, mas pode abalar a sua inteligência emocional. Por isso que a gente estuda a inteligência digital. Quem vive hoje no WhatsApp só compartilhando quantos morreram, não está percebendo que a inteligência digital está baixa e, consequentemente, também a inteligência emocional. Esse é o Paul Ekman, e eu botei a foto do Darwin porque, para ele entender que todos nós somos iguais nas emoções e nas expressões relacionadas às emoções, ele usou a teoria do Darwin, porque uma das únicas formas da gente não entrar em extinção é sermos iguais na linguagem não verbal. E ele estuda junto com Daniel Goleman, por isso que eu estou mencionando ele aí. Quem assistiu uma série chamada Lie to Me, ele é o mentor da série. Eu estudo ele há 25 anos junto com Daniel Goleman. Não dá para separar o estudo de um e de outro, tá? E quando eu treino na academia de polícia, a Cadepol,
para leitura de mentiras, para crianças que foram molestadas. Eu tenho que usar a fundo a teoria do Paul Ekman junto com o Daniel Goleman, porque o policial sofre também. A gente só vê na televisão coisas ruins a respeito da polícia. Agora, o policial que vê uma criança de 3 anos ser estuprada, o policial que vê uma criança ser assassinada e vê outras atrocidades, se ele não tiver uma boa inteligência emocional, ele entra em depressão, como a gente sabe que muitos veterinários sofrem muito quando tem que fazer uma eutanásia, mesmo tendo plena consciência de que aquela é a melhor decisão. Sofrem muito ao dar o diagnóstico. Isso significa que na empatia, que é a segunda, que é a empatia emocional, o médico veterinário, como policial, como médico humano, cada um na sua circunstância, deve ter uma empatia emocional seletiva. Esse nome não existe, tá? Eu criei de uma maneira que assim eu possa atender profissionais como vocês, porque eu, para falar que eu tenho que eutanasiar um animal, se eu fosse médico veterinário, eu não conseguiria falar isso com frieza. Eu ia perceber a tristeza na expressão das pessoas. Se eu me blindar para essa tristeza e não tiver um processo empático mínimo de sentir a dor do outro, eu me torno uma pessoa fria e eu não vou me tornar um psicopata, um sociopata, mas eu vou ter muitas vezes atitudes semelhantes. Ontem eu fiz uma live que deu mais de 300 pessoas assistindo com uma psicóloga grafologista. Nós vamos fazer cursos sobre grafologia e linguagem não verbal e falando sobre perfis psicopatas. O assunto interessou muita gente, como na semana retrasada era detectar mentira. Tá? Então, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de inteligência emocional, o Ekman está junto, porque ele tem algumas modalidades da linguagem não verbal que hoje não dá tempo de eu descrever, mas uma delas são as microexpressões que a gente vê. Eu não sei se vai rodar o vídeo. Está rodando o vídeo, Marcos? Está rodando, sim. Tá, então, essas microexpressões, essas expressões que acontecem em menos de um segundo nas pessoas, elas mostram emoções que a gente tenta esconder. E olha que é uma criança. O adulto tem mais microexpressão que a criança, porque a criança ela não esconde as emoções dela. Por exemplo, como essa boca torcendo para o lado esquerdo, é uma boca de rejeição. Então, são 6 emoções: alegria, tristeza, nojo, surpresa, raiva e medo. Aqui as 2 fotos de quem está olhando a tela da esquerda são expressões de nojo, que não necessariamente é o nojo de algo nojento, é a aversão. Então, sabe aquele cliente, que eu já ouvi isso em dia D e em congresso, e até em mini curso que nós fizemos também, João Pessoa e Natal, Fábio, e aquele cliente arrogante, insuportável, e o médico já fala com expressão de nojo. Ele não tem nojo, ele tem aversão àquela pessoa. Eu digo o seguinte: seja inteligente emocionalmente, porque o arrogante, você tem 2 interpretações. Ou você interpreta que ele está desdenhando de você, sabe mais do que você, ou você interpreta que ele é um infeliz, mas compra, ele paga a consulta. Ou você interpreta também que ele já passou por vários veterinários que revidaram arrogância para ele, fizeram expressões de nojo, que, sabe quando você olha para alguém e fala, não gostei daquela pessoa, e não sabe dizer por quê? É que o cérebro capta essas expressões, mesmo sem o treinamento que eu costumo fazer para médicos, para veterinários, em outros conteúdos, não nesse de hoje. Mas o nojo, a aversão, é uma emoção que passa pelos 5 sentidos, Marcos, e todos que estão assistindo a gente: a audição, visão, tato, olfato, paladar. Tá? O medo e a raiva estão presentes sempre em doses muito pequenas, não perceptíveis ou perceptíveis. Quando a gente percebe, a gente já sabe que a inteligência emocional está no nível baixíssimo. E a surpresa, que a foto não está muito clara aqui, é quando a gente fala, quando, por exemplo, um cliente fala, não, eu entendo tudo do que o senhor vai falar aí, sobre essa parte cardiológica, já tirem vários veterinários. Então, aí o médico pode fazer uma pergunta, então você entende que uma insuficiência cardíaca digestiva significa que tem pouca contratibilidade do miocárdio e, por isso, não drena adequadamente o pulmão, sem falar do coração dilatado, esbarrar em receptores da tosse. Aí o cliente levanta a sobrancelha em menos de um segundo, surpresa. Se ele tem surpresa em cima do que ele diz que faz, na verdade, ele não sabia. A alegria, a gente vê a contração apenas da parte de baixo dos olhos, e a raiva, a gente vê
pela contração aqui do bico, que a criança não disfarça, e da testa. E a tristeza, boca, principalmente com os cantos caídos. Agora, o principal que a gente tem que bater aqui hoje é medo e raiva. Tá? Então, essas telas vão ficar para vocês. Aqui eu tenho uma expressão de nojo de um nativo da Nova Guiné, que está no livro do Paul Ekman, e do lado eu tenho uma mistura de emoções, que é nojo e raiva, que é aquele Roberto Jefferson, depois do primeiro julgamento do mensalão, onde você vê que ele levanta os lábios, fecha os olhos, franze o nariz, mas faz o bico da raiva com a boca. Então, a gente também mistura emoções a ponto de ter 10 mil expressões somente na face. Então, por exemplo, boca para o lado esquerdo é rejeição, boca para o lado direito é deboche. E a gente deve perceber também quando nós não, que eu não sou médico veterinário, o médico veterinário deve ficar atento quando o paciente, quando o tutor fala, olha, eu entendo disso, se você vira a boca para o lado direito e fala sim, entende, né? Parece um sorriso, mas não é um sorriso, é um deboche. Temos alguma pergunta aí, Marcos? Como é que está? Opa, pergunta não, mas eu queria fazer só uma observação. E outro dia a gente estava conversando sobre as microexpressões, enfim, e até você comentou comigo que estava estudando um pouco das expressões do bebê, né? Sim, e foi uma coisa que eu reparei foi. hoje, foi uma situação que aconteceu hoje aqui em casa. A minha esposa estava com a minha filha no colo e estava cantando uma música assim para ela, e tinha uma hora que a música ela um agudo um pouco mais forte. E nesse momento eu percebi que a expressão de medo do bebê, ou pelo menos eu entendo, ela começou a chorar, mas a boca dela, a expressão tinha a boca meio que para baixo, aquela boca bem para baixo, as pontas para baixo. É diferente, por exemplo, de um choro quando ela está chorando com fome, que ela abre a boca de uma forma diferente. Eu achei interessante esse tipo de diferenciação quando você fala de expressões, porque até no bebê, como você falou, ele aparece e é bem claro, quando você consegue entender isso, acaba sendo bem claro de você interpretar as emoções. Muito. E é um aprendizado, Marcos, sabe por quê? Porque isso vai mudar com o tempo. Entendeu? Porque, por exemplo, a nossa expressão, fiquem atentos à mão esquerda, tá? Eu vou pular até algumas telas depois, vou passar rapidamente, que eu vou adiantar. Né? Como eu estou falando com médicos veterinários, né, o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo, motoramente, e vice-versa. O lado esquerdo mexe a mão direita, do pescoço para baixo. Então, quando nosso cérebro processa emoção, visão, audição e aprendizado, da direita para a esquerda, é mão única. Vai e volta, mas sempre da direita para a esquerda. Então, não tem um lado da memória, não tem um lado racional, um lado emocional. Mas como a gente começa a processar tudo da direita para a esquerda, mesmo quem não é canhoto, inclusive talvez por isso, Marcos, a maioria das pessoas sejam destas, a mão esquerda é a primeira a reagir à ansiedade e medo e raiva. E observa, quando... É filho, Marcos? Me desculpa eu esquecer. É filha? Filha, isso mesmo, né? Olha, que eu ia postar, acabei errando, né? Mas quando sua filha está com fome, a expressão da mão é de raiva do adulto. E a boca também muda. É diferente da expressão de dor quando ouviu o agudo da música. Né? E nunca façamos isso com as filhas, né? Com os bebês, mas um bebê entende uma expressão de raiva, uma testa franzida, com a sobrancelha em expressão de ver. Porque, na verdade, Marcos, a única forma que a sua filha tem de se comunicar com você, com a mãe dele, com as pessoas com as quais ela lida, principalmente depois dos 3 meses, é lendo expressão e interpretando emoção e repassando isso para a gente. E à medida que ela vai crescendo, essas expressões vão mudando, mas as emoções vão ser as mesmas. O cérebro que vai como um quebra-cabeça remontando expressões e emoções. Mas já guardem isso, tá? Mão fechou assim, Dr. Google, meu Deus do céu, não aguento esse cara falando. E meu lábio já está travando em cima e minha inteligência emocional já está no nível 0, apesar de não ter uma tabela para isso. Né? E chegou aquele cliente grosseiro que grita, que desestrutura todo mundo na sala de espera, né? Que gosta de falar o que não deve, a mão faz isso, a ansiedade. Então, esses movimentos da mão, se eu percebo, são sinais de que minha inteligência emocional está baixa. Mantenha nos momentos adversos, seja pelo paciente, no momento em que você tem que desligar um funcionário, no momento em que há algum conflito na empresa de vocês,
a mão esquerda sempre aberta. Vai falar em público, mão esquerda aberta e não põe a mão no bolso. Porque quando a gente põe a mão no bolso, é uma forma de ocultar a emoção. Talvez por isso a maioria das pessoas sejam destras. E pode observar a mãozinha direita da sua filha, esquerda da sua filha, que ela se fecha assim quando ela está com fome. E isso muda depois dos 6 meses, mais ou menos. Então, aqui vocês vão ver um vídeo onde vocês estão vendo a foto de um político com a boca para o lado direito. E agora vocês vão perceber, pelo que ele fala, a expressão de deboche. Boca para a direita. Quer dizer, eu, na verdade, estou contraindo aqui espelhadamente para a esquerda, mas a boca para a direita é deboche, boca para a esquerda é rejeição. Chegou aquele cliente. Então, esse cliente acha que sabe tudo. Então, nós temos comandos muito instintivos, até metabólicos, do cérebro reptiliano, que é a base do cérebro, como se fosse o primeiro andar. É o réptil que vive de ataque, fuga e reprodução. O sistema de emoção e a área enrugada do cérebro, do ser humano. Né? Se a gente pegar um cérebro de um cavalo e olhar o cérebro de um ser humano, a gente vê que as circunvoluções do cérebro humano são inúmeras para poder ter mais áreas de neurônios, principalmente na área frontal, então, de raciocínio. E essa parte mais em cima, bem frontal, a gente chama de córtex pré-frontal, que, na verdade, ela é a menos ativada e ela é o freio das emoções e do raciocínio lógico. Então, nós temos processamentos de emoções ascendentes, ondas cerebrais que vão de baixo para cima quando eu falo para depois pensar. Agora, quando eu penso, chega aqui em cima, então o processamento tem que sair do reptiliano, amígdala, límbico, córtex frontal, pré-frontal, para eu pensar no que eu devo falar ou não, e muitas vezes pensar que eu nem devo falar. Por que eu vou chegar para o meu cliente e dizer que o Google não ensina nada, que eu fiz uma faculdade, se eu já sei disso e ele também, na verdade, sabe? Então, por que eu vou me desgastar com objeções que não são necessárias? Então, a gente tem os movimentos que a gente chama de ascendentes e descendentes, mas antes somos dominados pelo inconsciente, que são conduzidos pelos instintos, sobrevivência e perpetuação da espécie. Essa foto aí de perpetuação da espécie, como eu treino numa escola politécnica da Fiocruz, foi a única foto que eu consegui, já devem ter visto, quem assistiu alguma palestra minha, que é a única foto que eu posso botar sem agredir ninguém. Mas a gente adequa nossos instintos à realidade social, onde o instinto de sobrevivência nosso, nesse momento, então, que está gritando muito, né? Caiu o meu número de consultas, caiu o meu número de cirurgias, caiu o meu número de atendimentos. É o dinheiro. E o instinto de perpetuação da espécie, ele está mais relacionado ao status, às marcas. E o mais interessante é que aquele cérebro reptiliano, ele nasce com memórias ancestrais. Então, sua filha, Marcos, quando ela faz essas expressões e quando ela entende as notas, ela já tem tudo armazenado. Essa tela já está há muito tempo, porque quando eu estou falando em público, eu testo essa tela, jogo ela 3 segundos e tiro. Ninguém lembra de nada, talvez do Felipe Massa, porque está em vermelho, mas da aranha e da cobra todo mundo lembra. Então, todo cérebro reptiliano já nasce com memórias instintivas, com medo de altura, medo de morrer, né, que é o medo mais genérico, né, medo de aranha, medo de cobra, medo de explosão. Então, esses medos já nascem instalados no nosso cérebro como se fosse um sistema operacional. E hoje, quando for falar de fé, vai ter muita gente dizendo, então você é contra o criacionismo, você é a favor do evolucionismo. Não. Eu acho que Deus criou um cérebro que permite que a gente acumule memórias igual a gente atualiza um sistema operacional. Então, o sistema de fuga e ataque, a base dele é amígdala cortical, medo e raiva. Fuga, medo, ataque, raiva. Em ambos os casos, adrenalina, cortisol e noradrenalina. E o medo é a emoção principal do cérebro. Então, o medo, imaginemos nós nessa tribo aqui, onde eu estou conduzindo vocês para uma caça, uma moita balança, e eu falo, continue, porque é o vento. E de dentro da moita sai uma leoa, me mata e me devora. O medo está instalado ali. Na próxima moita, dificilmente alguém vai passar perto. E mesmo que seja o vento,
Na terceira moita, dificilmente alguém vai passar perto. Então, a gente tem que tomar cuidado, entra novamente aí a percepção da inteligência emocional. Quantas vezes a gente tem medo e raiva do que é previsível? Porque, na verdade, a leoa, que a gente chama de falso negativo e o vento de falso positivo, ele geram um medo numa situação como essa. Agora, no dia a dia da clínica, no dia a dia emergencial, é tudo, por mais imprevisível que seja, o imprevisível é previsível. O comportamento do tutor é imprevisível, mas é previsível, porque é ser humano. Então, é importante que a gente não deixe que essas emoções, que têm muita relação com o instinto, tomem conta do nosso comportamento e prejudiquem a nossa inteligência emocional, como, por exemplo, o medo social de ir ao dentista. Quem está ouvindo esse barulho da broca e está aí se arrepiando, tem medo de ir ao dentista. Medo de falar em público está entre um dos maiores medos do ser humano, e agora, com essa era digital forçada, eu estou percebendo que eu estou vendendo muito, acreditem, treinamento de oratória digital, como falar com a câmera. Toda hora eu estou olhando para a tela e estou errando, né? Tem que olhar para a webcam. Então, esse filme, O Discurso do Rei, quem não viu, veja, porque ele era gago, é o pai da Rainha Elizabeth atual, ele era gago, e ele foi treinado por um técnico fonoaudiólogo para poder falar em público e dar notícia de que o Reino Unido entraria na Segunda Guerra Mundial, e com medo de ser gago e com medo do Churchill, que era excelente em termos de discurso. Então, a amígdala fica na parte interna do cérebro, no sistema límbico, no sistema de emoção. Mas antes do sistema límbico funcionar como um todo, ela está sempre ativa. São os alarmes cerebrais. Alguns animais já passaram por testes de destruição experimental da amígdala, e essa destruição deixa o animal apático, deixa o animal, inclusive, manso, porque ele perde o medo, perde a raiva, mas também deixa ele não sociável, e num ser humano, que é muito difícil de haver lesão, também pode acontecer isso aí. E o hipocampo é a área da memória RAM, é a memória temporária, que eu estou botando uns pentes de memória RAM aqui de um computador, né? O hipocampo ele só é ativado quando a gente começa a ativar parte da inteligência emocional, que é ter controle sobre as amígdalas. Então, comecem sempre pensando nelas. Como estão minhas amígdalas? Dilatei minhas narinas, respirei fundo. Isso já é um sinal de aumento de frequência respiratória, batimento cardíaco, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que significa que eu tenho que pensar antes de falar e pensar antes de agir, independentemente da situação adversa. E essa autopercepção é simples, mas fazer o processamento descendente, fazer a gente perceber o que a gente está sentindo no todo, na visão macro, para ter controle sobre as emoções, entra aí a inteligência emocional, que requer muito treino e autotreino. Então, coração, pulmão, intestino, tudo está sincronizado pela mesma inervação e com o comando da amígdala e do nervo vago que vem lá da ínsula. E uma narina dilatando te dá um aviso. Esse cliente não para de retrucar, não para de falar que ele sabe. E minha narina dilatando está me avisando, você está respirando fundo, seu coração está batendo mais rápido. Então, vai baixando aí suas emoções, vai abrindo sua mão esquerda para você ter mais inteligência emocional para lidar com o cliente. Doutor Google, da mesma forma também que em algumas provas muita gente tem o seu QE baixo porque deu medo na hora de fazer a prova. E o que eu falei sobre o intestino, o que você é o que você come e você come o que você é. Nesses momentos em casa, com muita ansiedade, a gente tende a comer mais e errado. Cuida da geladeira, esconde, coloca na parte de baixo da geladeira tudo que você não deve comer. Senão você vai comer o que não deve. E se você ainda está parado na atividade física porque está em casa, faça atividade física, porque ela vai também trabalhar o equilíbrio hormonal entre ocitocina, que é o hormônio do prazer, vai fazer você se alimentar mais adequadamente, que vai vir a serotonina. E se você fizer tudo isso, você aumenta a dose de dopamina, que não é um hormônio que é antagônico da adrenalina, mas quanto mais dopamina, menos adrenalina. Então, o equilíbrio entre o medo e a raiva são a base da inteligência emocional. O QI, que é o conhecimento, mas o QE, também base da inteligência emocional. Pensar no que falar e em como falar, por exemplo, na hora de dar um diagnóstico, é usar a inteligência emocional. Falar pensando nas emoções das pessoas também é usar a parte empática da inteligência emocional. E aqui está o que eu falei, o triplo foco. O interno, que eu já falei bastante dele, que é a gente se perceber.
não devemos ser multitarefa. A gente hoje é multifocal. A gente tem que atender o WhatsApp muito mais, tem que usar mais a rede social, tem que fazer chamada de vídeo. Então, mas não façam duas coisas ao mesmo tempo, que a área frontal do cérebro, tanto do homem quanto da mulher, que tem um mito que um é multitarefa, o outro não. A multitarefa gera margem de erro. As áreas frontais do cérebro que chegam a funcionar somente na hora do foco completo, onde eu até botei o livro Foco aqui, né? Ó, esse livro eu tenho em PDF para poder passar para vocês. É o livro mais atual em português do Daniel Goleman, só que ele tem palestras e tem matérias pesquisas muito atuais. Ele é de 2014. Então, o foco interno é usar os lobos frontais com plenitude. Não faça duas coisas ao mesmo tempo, como passar o WhatsApp, falar com o seu funcionário, atender um cliente, passar o WhatsApp, em momento nenhum. E, nesse momento, lembrar que nós estamos com uma grande tendência de sequestro das amígdalas pela perda, pela diminuição da renda, por menor que seja ou por maior que seja. E, na foto do lado direito, essa parte mais esbranquiçada é o córtex pré-frontal, que no adulto, homem, só depois dos 23 anos que está totalmente formado. Então, o nosso freio das emoções e a nossa área do raciocínio requer uma atividade de cada vez. Então, um dos focos, uma das partes do foco interno é fazer uma atividade de cada vez, para você fazer de forma inteligente emocionalmente e não se estressar pela margem de erro que você vai gerar. Então, inteligência intrapessoal, comportamental, evolução de modelos mentais, de mindsets, que pegaram um livro aí, fizeram um livro best-seller, Mindset. Daniel Goleman está estudando há 25 anos o que é modelo mental. Um psicólogo leva meses para entender um paciente e, de repente, criaram umas tabelinhas aí para avaliar personalidade dos outros. Não acreditem, quando for número e comportamento, algo está errado. Aqui está o exemplo que eu dei. Quando o movimento é ascendente, é impulsivo, eu falo para pensar. E quando eu penso, é descendente. Demora um pouco mais, mas é mais inteligente emocionalmente. Então, a eutanásia envolve tanto o seu foco interno, porque você sofre por isso. Então, você tem um controle sobre esse sentimento, sobre esse sofrimento, e também é óbvio que o cliente também sofre. Então, ele vai estar tanto no interno quanto no empático. Então, mudar de comportamento é possível. Eu conheço pessoas aí da minha idade, com 58 anos, dizendo: eu nunca vou mudar, sempre fui assim. Essa frase que está aqui não é minha, tá? Temperamento não é destino, é escolha, é do Daniel Goleman. Você escolhe ser o que você é em termos comportamentais, mas não ache que é fácil ser sempre inteligente emocionalmente, porque nós somos dominados por instintos e emoções. Tem alguma pergunta, Marcos? Como é que está aí o andamento? Como é que está a sintonia do pessoal? Não, pode seguir. Não tem pergunta nenhuma por enquanto. Alô? Oi, Fábio, me ouviu? Eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Alô? Marcos? Bem, eu estou vendo meu microfone sendo ativado aqui na hora que eu estou falando. Tá ouvindo, Fábio? Deixa eu ver o telefone. Eu vou ver aqui no WhatsApp se tiver alguma resposta, alguma posição. É só me avisar aqui, por favor. Tá bom? Vamos lá. Então, o temperamento, eu vou usar o fone aqui, que pelo que eu vi ele estava funcionando. O temperamento é uma questão de escolha.
Estão me ouvindo? Oi, Fábio, a gente está te Marcos, se ouvindo você sim. quiser... Eu estou vendo aí aparecer iPhone de Marcos, mas eu não estou ouvindo. Se você quiser me passar um WhatsApp só para me dar um ok, se está tudo... estão ouvindo, ótimo. Que bom. Que bom. Se você quiser passar pergunta pelo WhatsApp, Marcos, aí eu fico conectado aqui e vejo as perguntas, então, porque eu estou percebendo que quando eu estou falando, está ativando aqui o Falando Fábio Neme, tá bom? Essa tela fala sobre interpretação, né? Uma mesma imagem pode gerar interpretações diferentes, uma mesma atitude de um cliente pode gerar interpretações diferentes também. Então, olha quanto componente da inteligência emocional. Foco interno, se perceber, modelo mental, como você interpreta o fato e como você pode mudar a interpretação dos fatos, o foco empático, que entram as empatias, o foco macro, que você entendeu todo da sua empresa, da sua clínica e até da vida emocional do seu cliente nesse momento, porque que ele tem medo da sua visita, você sabe, e como controlar esse medo dele. Ou seja, na inteligência emocional, a gente aprende também a lidar com o controle da inteligência emocional do tutor. Isso é muito importante. Então, estão aqui alguns sinais que eu falei: mão fechada, narina dilatada, expressões de raiva, que a gente deve ter controle sobre elas. Estão aqui também os dois lados do cérebro, como eu falei, né, onde o lado esquerdo comanda o lado direito do corpo e vice-versa. Então, são telas que eu não preciso ficar falando. Né? Aqui o esquema de como acontece o movimento e como o cérebro processa emoção, visão e audição da direita para a esquerda. A mão esquerda é sempre a primeira a fechar em momento de raiva ou medo. Então, abre a mão. Vai falar em público? Abre a mão. Chegou um cliente difícil? Abre a mão. Espalma ela sobre a mesa. Não esconda a mão. Recebeu objeções? Também. A direita fecha? Sim. Mas a primeira a dar a informação de que sua inteligência emocional está baixa é a mão esquerda. E quando você abre a mão, você prejudica a emoção. Como o Marcos falou da expressão da filha dele, ela ainda não tem controle nem essa percepção. Mas a única forma da gente controlar as emoções é percebendo e desfazendo a linguagem não verbal correspondente a cada emoção, porque a gente prejudica o processo, o processamento da emoção, que toda emoção tem uma contração correspondente, sempre, emoção ou sentimento. Então, existem vários tipos de objeção. Tá? O primeiro, que acontece com muita frequência, é o está caro, esse exame é caro, essa consulta é cara, ou então o cliente duvidar de que uma determinada cirurgia tem que ser feita, ou então não querer fazer um exame para não gastar e duvidar que aquele exame é necessário, perceber uma desvantagem que é normal, que não existe produto ou serviço perfeito, a insegurança também, quando a gente passa termo muito técnico, baixa inteligência emocional do cliente. Outro dia eu estava fazendo uma live com um veterinário e a gente estava falando sobre isso, porque eu chegar para o meu cliente e falar que no gato o coronavírus gera uma peritonite, gente, tudo bem que é algo grave, o coronavírus e a peritonite. Agora, se eu explicar que existe uma membrana que reveste os órgãos internos, que se chama peritônio, ite é a infecção e peritonite é a infecção daquela área, não é nada demais. Isso não deprecia o médico veterinário. Então, traduzir o termo técnico diminui a insegurança do cliente. E não fique com raiva do Dr. Google, porque você, médico veterinário que está me ouvindo, passa por isso, como eu também passo por isso. Eu termino, às vezes, um curso de 8, 16 horas e as pessoas ainda estão falando em neurolinguística. Eu tenho duas opções: ficar com raiva ou entender que eu não fui claro. Ou entender que a pessoa até entendeu, mas o termo está arraigado à cabeça. Entender que as pessoas entraram no Google e misturaram neurociência com neurolinguística é uma forma de eu baixar a minha raiva e o meu medo, né, de alguém duvidar de mim ou então me confrontar, porque, infelizmente, o Google está acessível a todo mundo. Então, ou eu mudo a minha interpretação não tendo raiva, ainda bem que o senhor procurou o Google, mas ainda bem que o senhor procurou o veterinário. É uma forma da gente usar o humor de uma maneira que a gente contra-ataque a raiva. Porque é claro que para quem estudou muito como médico veterinário, alguém achar que sabe fazer diagnóstico pesquisando pelo Google pode gerar um incômodo, mas depende do seu modelo mental, de como você interpreta esse fato. Então, Fábio, as empatias, elas entram
exatamente começando no processo de espelhamento. Um bocejo gera outro bocejo, mas isso é automático, mas pode ser empático. Então, o espelhamento empático é quando a gente percebe e entende as emoções das pessoas. Deixa eu corrigir aqui. Quando a gente percebe e entende as emoções das pessoas, a gente está começando a processar duas empatias. A primeira é perceber e entender e sentir um pouco do que o tutor sente, também é empatia. Então, aqui vocês veem bocas de dor do lado direito da tela, onde o Obama, quando mataram crianças na escola de Aurora, ele tem uma contração no lábio superior com raiva pelo que aconteceu, mas tem uma contração no lábio inferior que é um processo empático de dor pelas crianças que morreram. Então, nós nascemos empáticos, mas somos muito facilmente influenciáveis. Então, cuidado, o médico veterinário que lida com a morte no dia a dia, não no dia a dia, né? Mas assim, com alguma frequência, cada um com a sua frequência diferente, cuidado para que vocês não se tornem pessoas frias nunca, porque o processo da empatia, se ele começa a ser praticado na clínica, ele é levado para outro meio social. Ele depende de circuitos nervosos e conexões que são ativadas ou não. Se por acaso você consegue não ter nenhuma emoção pela dor do seu cliente, você tende a desativar o sistema da segunda empatia. Como eu falei, você não vai virar um sociopata ou um psicopata, mas um psicopata tem defeito na segunda empatia. Só estudando nas 3 empatias no século XXI é que consegue se entender cada vez mais sobre a psicopatia. Mas o cliente tem que acreditar em você, que é o efeito placebo, a fé. Eu tenho que acreditar no doutor, né? O nome de cada um de vocês tem que passar credibilidade. Da mesma forma que um medicamento que não é medicamento, um placebo, através da fé, faz as pessoas acreditarem e num estudo duplo cego ele faz efeito. Então, quanto mais eu explico, quanto mais simplesmente, de forma simplificada eu explico, melhor. E aqui estão as 3 empatias. Perceber é a cognitiva. Sentir é a seletiva. E a compassiva é quando você age pelo cliente. Deixa eu ver se tem perguntas. A doutora Gisele está perguntando se a diferença conceitual entre sentir... Sim, boa pergunta. Emoção, doutora Gisele, são 6. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Essas emoções, elas acontecem praticamente instintivamente e imediatamente cada vez que são processadas. Agora, por exemplo, do medo vem o pânico, que é o que está acontecendo com as pessoas que ficam com a TV ligada o dia inteiro. Do nojo ou aversão vem o preconceito ao cliente, vem a discriminação. Da raiva vem o ódio. Então, cada emoção primária, que são 6, elas têm sempre sentimentos adjacentes. Como, por exemplo, a raiva, ela pode gerar um sentimento que é uma emoção, ela pode gerar o sentimento de inveja. Então, os sentimentos são muitos, mas quando a gente tem controle sobre as emoções, a gente tem a percepção dos sentimentos que são ruins ou bons, e dessa maneira a gente consegue processar a inteligência emocional. Essa pergunta é muito boa, porque existe, às vezes, uma percepção ou não percepção da diferença. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Então, resumindo, emoção, 6. No ser humano, inclusive. Tá? Os outros animais não têm as 6. E sentimentos são os adjacentes, os que vêm dessas emoções. A alegria traz a euforia. O nojo traz a discriminação, o preconceito. A raiva traz o ódio, a inveja, a vingança. Então, tem uma grande diferença de emoção para sentimento. É óbvio que se eu estou com medo da pandemia e vejo TV o dia inteiro, e o dia inteiro eu fico repassando, o meu nível de adrenalina e cortisol, ele fica assim, com uma dose homeopática circulando, eu vou dormir e acordar pensando no vírus, e isso baixa a minha imunidade, porque o cortisol em excesso, ele baixa a imunidade e prejudica também a memória de curto prazo, que a gente falou na semana passada sobre o neuromarketing, onde quem está em pânico na área veterinária não está conseguindo criar, não está conseguindo ver o novo. Eu estou usando aqui o Zoom, certo? Segunda vez. Teve essa pane aqui, que eu não sei o que houve, onde eu não ouvi o Marcos. Aí
Eu já deixei meu telefone em stand-by aqui para ver se tem pergunta. Agora já a doutora Eliana perguntando se a meditação pode ajudar na resposta do sistema límbico. Excelente pergunta. Inclusive, não existe uma relação direta do tamanho da amígdala com o nível de raiva, mas tem que existir uma proporção do tamanho da amígdala com a espessura do córtex pré-frontal. E já foi comprovado no século XXI que a meditação consegue diminuir o processo de raiva. Que a meditação, na verdade, ela é como se fosse um anestésico geral, porque quando a gente processa ondas delta, é o único momento, ondas cerebrais, é o único momento que a gente não sonha. Então, quando a gente medita, o sistema límbico está funcionando, mas ele está neutralizado pelos 5 sentidos, onde a meditação me faz me focar. Por que eu sou assim? Por que eu fico com raiva do que não é necessário? Por que eu me descontrolo com o previsível? Então, já existem casos de pessoas que a amígdala diminui com a meditação. E não que ela grande seja um sinal de raiva, porque a amígdala da mulher é maior do que a do homem. Ela tem uma empatia cognitiva, ela é mais perceptiva que o homem. Mas a meditação, sim, interfere diretamente e positivamente no resultado que vai contribuir com a inteligência emocional. Ótima pergunta. Meditação, a diferença de sentimento e emoção. Bem, por enquanto eu estou vendo 2 perguntas aqui. Fiquem à vontade que já nos sintonizamos novamente. Quando eu vejo que falando Fábio Nemer e vejo as respostas, está tudo ok. Tem que manter a inteligência emocional, porque é uma nova tecnologia que a gente está usando. Então, novamente, a eutanásia para o cliente. Eu lembro que meu cachorro, quando foi eutanasiado, ele não foi eutanasiado, na verdade, ele teve uma parada cardíaca e o médico me chamou, conseguiu ressuscitar e explicou de uma maneira muito empática que ele nunca mais seria o mesmo se ele ressuscitasse. Que ele ia ter ainda mais limitações, que ele ia sofrer mais e que nós iríamos sofrer por ele e vice-versa. Ele ia perceber nosso sofrimento. Então, ele conseguiu e ele chorou. Então, até eu fico emocionado, porque ele acompanhou o nosso cachorro desde o início. Então, o médico veterinário, ele é capaz, como qualquer ser humano, de sentir a dor do paciente, do tutor, do animal, mas ele tem que ter mais controle do que eu estou tendo aqui agora. Porque, nesse momento, ele tem que saber não ser frio, mas ele tem que saber usar a terceira empatia, que é a empatia compassiva ou empatia ativa, e explicar o porquê da eutanásia para que ele consiga sair da empatia emocional, não sofrer tanto e agir pelo tutor e agir pelo pet. Então, repetindo 3 empatias. Cognitiva, o psicopata é ótimo, ele capta todas as suas dores. Emocional, ele tem defeito na segunda empatia, no sistema límbico, em alguma área que não se sabe ainda. Então, nós, seres humanos normais, sentimos a dor do tutor, sentimos a dor do animal. E empatia compassiva, quando a gente age pelo tutor, pelo animal, ou seja, quando o médico veterinário se desafia a ter a empatia emocional seletiva. Não existe esse termo em livro nenhum. É um treinamento que você precisa fazer para você não levar para casa a tristeza da sua profissão, para você não carregar a tristeza de algo que você sonhou tanto em ser, que é ser médico veterinário. Eu vou ficar vigiando as perguntas aqui. Por enquanto. Então, a resposta da meditação, só lembrando que a resposta é em todo o sistema límbico, mas as amígdalas ficam dentro do sistema límbico. Então, a meditação ela vai atuar no sistema límbico como um todo, mas o sistema límbico só vai ter um bom funcionamento, inclusive na empatia emocional seletiva, se você tiver controle sobre as amígdalas. Então, diagnósticos. Como passar? Seu cão tem 3 meses de vida. Eu sei que vocês que estão me ouvindo não fazem isso, senão não estariam aqui nesse webinar. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples não processar a empatia emocional e falar com frieza. Nunca tenham frieza. E, ao mesmo tempo, tem que ser seletiva na hora de dar um diagnóstico, por exemplo, de um câncer que é inoperável. Então, o diagnóstico, a prescrição e as empatias traduzam o medicamento. Quando eu fui procurar o Primobendan, tudo bem que eu vim da indústria farmacêutica, fiz instrumentação cirúrgica, mas o médico desenhou o coração para mim, desenhou o pulmão, desenhou o básico para eu entender o porquê daquele medicamento. E aquilo me deu fé, me fez acreditar que ele teria, não interessa, dias, meses de vida a mais.
Aí a Drogavet correspondeu, e até hoje corresponde. São 7 anos que o meu atual pet vai fazer, porque eu conto certinho, porque logo um mês depois eu adotei meu outro pet. Então, na hora de prescrever, explique sobre o medicamento. Não é explicar mecanismo de ação, meia-vida plasmática, mas explicar o porquê. Porque como o cachorro, principalmente, mas o gato e outros, todos os animais captam as nossas emoções, todos. Se eles convivem com a gente, eles desenvolvem neurônios na área motora para poder entender a gente. O cachorro já nasce com esse privilégio, mas os outros desenvolvem. Se você não acredita, quer dizer, se o médico veterinário não passa com credibilidade a prescrição, simplesmente, se o cliente não acredita, ele medica o pet dele sem acreditar e pode haver um efeito placebo reflexo, tá? Que é outro termo que eu inventei, mas eu tenho certeza que acontece. Quando eu acredito que um medicamento faz efeito no meu pet, eu passo para ele credibilidade desde pela forma que eu administro, sem tentar ao máximo contê-lo, e também pela alegria que eu tenho sabendo que vai curar. Ou que seja um medicamento de uso contínuo, como eu dou para ele, condroitina, miosina, agora estou dando colágeno tipo 2. Então, cada vez que eu dou colágeno tipo 2 para ele, eu demonstro alegria para ele. E quando ele toma aquele medicamento, ele tem alegria. E, sem dúvida alguma, isso interfere no processo do efeito do medicamento. Então, é importante, na hora da prescrição, a empatia emocional. Fazer o cliente entender realmente o termo técnico que você domina, mas ele não domina. Quanto mais técnico você for, mais você ostenta conhecimento. Quanto mais empático você for, mais você transmite seu conhecimento. Tá? Por enquanto, eu não vi mais perguntas aqui. Então, as objeções do cliente podem ser verbais ou não verbais. A não verbal vem através das expressões. E as verbais, tá? Que são telas que eu já não mostrei elas exatamente, mas você fala para o seu cliente, ele não entende. E ele cruza o braço na hora que você vai falar. O braço cruzado aleatoriamente pode não querer dizer nada. Só que na hora que você vai falar e o tutor cruza o braço, naquele momento imediato, exatamente quando você vai falar, está havendo ali um fechamento que pode ser discordância ou não compreensão em relação ao que você está fazendo, como expressão de nojo, como expressão de raiva. Aqui é uma tela para depois vocês decifrarem essas emoções. Se quiserem, me passem, numerem da esquerda para a direita, e me passem a tela, a foto 1, 2, 3 e as expressões que vocês entendem e traduzem sobre emoções e sentimentos. E quando a gente fala com o nosso tutor, com o nosso cliente, vocês falam, a vocalização, a entonação é muito importante. Claro que a linguagem não verbal pesa mais. Então, a linguagem não verbal ela se divide em facial, postural e gestual. Mas para que a gente tenha controle sobre as expressões, a gente tem que ter controle sobre as emoções. Ninguém consegue fingir que está rindo. Ninguém consegue disfarçar a raiva, ou seja, não tenha raiva, não tenha medo, não tenha emoções ruins. E já que perguntaram, deixa eu lembrar o nome da doutora Gisele, doutora Gisele e outros médicos que estão assistindo a gente, não existe controle sobre expressão, existe controle sobre emoção. Se eu controlar as emoções, eu controlo as expressões. Então, o cachorro é o único animal que deixa a gente ver a parte branca dos olhos, porque ele mostra para a gente sem medo, e o ser humano é o único animal que tem a parte branca aparecendo dos dois lados. Então, se você está fazendo uma prescrição, explicando sobre uma patologia, dando um diagnóstico, e os olhos do tutor estão parados, isso é pouco processamento cerebral. Talvez se você estalar os dedos, ele acorde. Então, não existe aquele mito de que olhou para a direita está mentindo, olhou para a esquerda está lembrando, mas sim, processamento cerebral e movimento dos olhos caminham juntos. Aqui, recapitulando a tela das 6 emoções: alegria, tristeza, nojo, raiva, medo e surpresa, apenas para fixar visualmente. O Marcos falou da filha dele, aqui a dor do beicinho da criança que está aqui embaixo muda para a dor da mordida do lábio inferior. É um momento que vocês têm que perceber no cliente, a dor do cliente, não serem frios, não pensarem na próxima consulta, viverem cada cliente, cada paciente, cada tutor isoladamente. Isso é um desafio
de inteligência emocional. Então, tampar a boca, tampar os olhos, também são sinais de negação. São sinais também que devem ser analisados. E cada vez que você se desenvolver na percepção de sinais, na percepção dos seus próprios sinais, você está cada vez mais evoluído, inteligente emocionalmente. Então, nessa tela aqui eu tenho o meu WhatsApp, todos os meus dados. A gente pode combinar, né, Marcos, a emoção pode, de alguma forma, interferir na resposta? Sim. Se nós processamos principalmente... Olha, tá, a pergunta é se as emoções podem interferir diretamente, a doutora Eliana, no nosso sistema imunológico. Diretamente. Principalmente pelo hormônio cortisol, que os mamíferos todos produzem nas glândulas adrenais. Então, quem hoje está sob o estresse do pânico e não do medo, porque o medo faz a gente liberar adrenalina, noradrenalina e cortisol rapidamente. Mas quando você está sob o sequestro das amígdalas, quando o seu paciente já está com o cachorro adoentado, o pet adoentado há muito tempo, ele está com a imunidade baixa porque o cortisol ele lesiona tanto a área de memória de curto prazo, quanto ele ataca o sistema imunológico. Então, hoje, quando estão falando da pandemia e de grupo de risco, todo mundo que está ficando gripado por baixa imunidade é pelo excesso de cortisol. Assista TV uma vez por dia no máximo. Não fique fazendo contagem de quantos morreram, porque o sistema imunológico é afetado principalmente pelo cortisol. Outros hormônios em baixa, né, como também a própria alimentação inadequada, atividade física, tudo isso aí, a falta dela, pode interferir no sistema imunológico, mas, em especial, fica em destaque aqui a adrenalina, que é liberada junto com o cortisol, e com certeza vai mexer no sistema imunológico. E as emoções envolvidas nisso são medo e raiva, que foram o início do nosso webinar. Então, se você começar percebendo o medo e a raiva, você percebe mais facilmente outras emoções, começa a ter controle sobre elas, começa a ter controle sobre os sentimentos, começa a produzir um equilíbrio hormonal mais produtivo, processa melhor as empatias, ou seja, se perceber, perceber o outro, agir pelo outro, pensar antes de falar, pensar antes de digitar, perceber a linguagem não verbal das pessoas. Tudo isso aí está envolvido no processo da inteligência emocional, que, deixa eu ver a hora aqui, que em 1h30 não dá para a gente resumir 25 anos de estudos do Daniel Goleman, mas eu espero que para vocês tenha sido útil em termos de informação, dentro do formato que a gente está trabalhando, que é um formato que já era uma opção nossa, então é um formato muito bacana da gente tentar usar, da gente aprender a usar. E da mesma forma que estão passando o WhatsApp para mim, aqui o Marcos está passando, todos vocês nessa última tela têm acesso aqui ao meu WhatsApp, tá? 21981028787. O meu Instagram, onde eu vou fazer a live hoje, Inteligência Emocional e Fé, é fabio.nemer. E, claro, a DrogaVet é minha parceira há 7 anos. Eu tenho muito a agradecer ao Marcos e a todos da DrogaVet que estiverem assistindo, assessorando, por mais uma oportunidade, pelo 7º ano de estar com vocês, e aos médicos veterinários que assistiram aqui a esse webinar. Muito obrigado e entendam o seguinte, por conta da DrogaVet, telas, vídeos sobre linguagem não verbal, que aqui eu não usei muitos, que não foi o foco da palestra. Se quiserem pedir a DrogaVet de São Paulo mais cursos, que a gente fale mais da inteligência emocional, que hoje foi 1h30 de resumo, normalmente a gente leva 3, 4 horas. E sobre a linguagem não verbal, especificamente, com muitos vídeos que eu capto em tempo real, como daquele político que eu mostrei, podem pedir temas. É lógico que a DrogaVet tem todo um planejamento de marketing, então isso não significa que aconteça imediatamente, mas eu fico à disposição de vocês para qualquer contato que vocês queiram fazer e eu possa atender por telefone e, nesse momento, especialmente por chamada de vídeo de WhatsApp. Basta combinar que eu atendo vocês com toda satisfação. Então, Marcos, não estamos conseguindo nos ouvir, mas
conseguimos nos comunicar por WhatsApp, né? Mais um imprevisto aconteceu, dessa vez eu não me vi aqui na tela, e a gente aprendendo a usar o Zoom, e que vocês pensem no seguinte: o aprendizado tem uma relação direta com a inteligência emocional. O Howard Gardner, das inteligências múltiplas, estuda também com Daniel Goleman. Sob estresse controlado, a gente aprende. Sob estresse descontrolado e muito cortisol, a gente não aprende. Então, entendam que, nesse momento, vocês têm que ter muita inteligência emocional, não só para mudar o formato de atendimento, mas para aprender sobre novas tecnologias de comunicação e usar as próprias que vocês já usavam. Para quem não sabe, porque muita gente não sabe, com o WhatsApp eu consigo falar com 3 pessoas da família em lugares diferentes. Eu consigo fazer chamada de vídeo para 3, eu e mais 3. Para quem não sabe usar o Zoom, que eu estou aqui aprendendo, aprenda a usar, baixe a ferramenta. E tem outras ferramentas também hoje, né, tem o Hangouts do Google, e usem também o Instagram, como eu falei no Neuromarketing na semana passada, para vocês, obviamente de forma ética, se divulgarem principalmente com lives, com stories todos os dias e posts, sempre buscando a ética, obviamente. Eu não quero que vocês se preocupem, nem vocês precisam se preocupar com o Conselho de Medicina Veterinária. E sem saberem o que é ético e o que não é ético, simplesmente pela própria autopercepção, que é o foco interno da inteligência emocional. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado e um abraço para todos. E mantenham contato, tá bom? Marcos e Drogavete, muito obrigado. Doutores, muito obrigado. Boa noite para todos. Um abraço. Tá me ouvindo, Fábio? Eu acho que ele não me escuta, mas eu gostaria de agradecer a todos em nome da Drogavete que assistiram a palestra e ao Fábio Nemer pela palestra maravilhosa, como sempre.